Oi, gente. Pois é, aconteceu essa treta entre a Sabrina Fernandes do canal Tese 11 e o Henri Bugalho. E eu quero deixar claro nesse vídeo que eu não tenho um canal de tretas assim. Aqui no canal a gente dificilmente faz vídeos assim. Mas eu faço quando eles me dão a oportunidade de discutir outras questões. Por exemplo, na discussão sobre Sammy e Tabata, me permitiu discutir sobre as afirmações da Tabata e mostrar as falhas, as omissões que ela realizou. No vídeo de hoje vai ser possível analisar Twitter, analisar a própria questão da luta de classes, mesmo que não em toda a sua profundidade, mas enfim, vamos tocar no assunto, até o futuro da esquerda e ideias que eu tenho para o país. Devo dizer que eu tenho muito respeito por tanto o Henri Bugalho e a Sabrina Fernandes. O Henry, inclusive, já divulgou vídeos do nosso canal, é uma pessoa que eu mantenho contato e eu gostaria de ter diálogos com ambos. Eu acho que ambos estão no nosso campo e eu gostaria muito de ter diálogos com ambos sobre uma série de questões. Enfim, com isso dito, o canal é a Nova Máquina do Tempo, meu canal. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, e tem temas bem históricos e políticos aqui para a gente discutir. E tem uma sessão de diálogos, o Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras. Se você gosta do que a gente faz, vai haver um comentário fixado, o link do nosso Apoia-se e outros links para vocês se inscreverem. Quero dizer que essa conversa sobre esse tema, essa treta, vai ser dividida em 4 partes. Primeira parte vai ser a minha relação com o tema, história pessoal e o meu lugar meio que singular para falar sobre isso. Segunda parte vai ser sobre o Twitter e o que ele significa como espaço para isso. A terceira parte vai ser sobre luta de classes, o assunto que teria motivado a treta, mas na verdade a gente sabe que a segunda parte tem a ver, o Twitter e o formato tem a ver, então não foi apenas uma discussão acadêmica, mas tem a ver com o espaço e uma série de outras questões. E a quarta parte, o futuro da esquerda e uma ideia meio ambiciosa que eu sei que dificilmente esse vídeo vai ter capacidade de atingir, mas eu tenho essa mania de ser meio que ambicioso nos meus vídeos e se por acaso eu não atingir o objetivo, eu pelo menos tentei. Eu torço para que esse vídeo chegue tanto a Sabrina quanto ao Henry e que eles saibam o respeito que eu tenho por todos dois e o desejo desse vídeo não é aumentar a treta, mas uma coisa muito diferente disso. Então vamos ao vídeo. Primeiro eu quero falar sobre minha relação com marxismo, com luta de classes e todas essas outras questões e o meu lugar meio que singular para falar sobre isso. Quando eu entrei no curso de História, eu rapidamente fui apresentado à obra de Marx e comecei a ler a obra de Marx. E embora eu já tenha lido Introdução à Economia Política, manuscritos econômico-filosóficos e outros trabalhos de Marx, 18 Brumário, parte do Capital, eu não li todo o Capital, e Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, eu fui lendo a obra de Marx e fui me apropriando dela e fui vendo muitas coisas boas, mas eu estava num lugar meio que complexo porque eu nem ficava à vontade me dizer marxista, porque isso para mim soava como uma necessidade de concordar com a totalidade do que Marx propunha, ou a maior parte, e eu tinha uma certa resistência a isso. E ao mesmo tempo eu não estava do lado daqueles que diziam que a obra de Marx tinha sido superada e que não tinha nada de muito importante para dizer para os dias de hoje. E esse é um lugar meio curioso porque eu me sentia naquela época muito como eu me senti no meu doutorado. Quando eu entrei no meu doutorado, eu adotei o referencial da sociologia reflexiva de Bourdieu. Mas eu também não gostava de me dizer bourdieusiano. O meu olhar sobre a teoria científica, uma teoria do social, ela funciona como uma lente, uma ferramenta do cientista, e que o cientista utiliza ela na medida em que ela ajuda ele a compreender uma determinada realidade. Então, para o meu objeto no doutorado, que era a relação entre partidos políticos e o movimento da reforma sanitária brasileira, a sociologia reflexiva me parecia a melhor ferramenta, mais adequada para aquele objeto. Já para outros objetos e outras reflexões que eu fiz ao longo da minha vida, o marxismo me parecia a ferramenta mais adequada e me parece muito potente
para ajudar a compreender não só macroeconomia, mas macropolítica também. O financiamento das campanhas e como no capitalismo fica muito difícil efetivar uma democracia porque a influência do grande capital é muito grande. Enfim, uma série de outras análises. O marxismo me parece uma ferramenta muito potente. E tenho certeza que uma perspectiva Foucaultiana, uma perspectiva weberiana, talvez fossem mais potentes para analisar outros objetos. Não significa que a gente pode escolher uma teoria de forma simplista, de forma, digamos assim, sem critérios, muito pelo contrário. Mas eu penso de uma forma de que a teoria que nós escolhemos para analisar o objeto depende muito do tipo de objeto que nós estamos analisando. Claro que muitas vezes a nossa militância e nossos estudos e o tipo de aprofundamento que a gente faz em determinados autores influencia nossas escolhas. Só que, no meu caso em particular, eu sempre escolhi a teoria muito guiado pelo tipo de objeto que eu estava analisando, e aí eu comparava se a teoria era adequada ou não para aquele objeto. Eu via o arcabouço teórico como ferramentas de um cientista. E, aliás, o filósofo Deleuze já falou da teoria dessa forma, como diferentes ferramentas, diferentes lentes que o cientista pode utilizar para melhor observar, melhor enxergar um determinado objeto do social. E por isso que eu entendo que o marxismo tem uma potência muito grande explicativa, ajuda muito a compreender uma série de coisas. Eu adoto diversas perspectivas vindas de Marx, mas absorvi também muito da sociologia reflexiva do Bourdieu, aprendi coisas com o pensamento de Weber, enfim, não tive essa coisa de... E não estou dizendo que os marxistas fazem isso, ou seja, ficam isolados. Muito pelo contrário, muitos marxistas dialogam. E eu já conversei com várias pessoas que se intitulam marxistas e têm esse espaço aberto ao diálogo com outras teorias. Então você pode ser marxista e ter esse diálogo, e não ser marxista e ter ou não ter o diálogo, enfim. Mas eu queria primeiro falar sobre essa minha trajetória pessoal e dizer que ao longo da minha trajetória, eu nunca fiz um trabalho científico usando Marx, mas Marx sempre foi uma influência permanente, e mesmo na minha tese de doutorado, foi uma influência permanente, mesmo eu utilizando o arcabouço teórico de Pierre Bourdieu. Enfim, acho que fica interessante para ter esse primeiro contato e saber de onde é que eu estou falando, não é? Lugar de fala, como o pessoal diz, né? Mas aí tem mais a ver com minha trajetória acadêmica e não necessariamente tão pessoal assim. Vamos agora falar do Twitter enquanto ferramenta para debates acadêmicos. Bem, o Twitter, de cara, é obviamente uma ferramenta muito inadequada, porque ele limita muito o número de caracteres e isso causa uma série de dificuldades. Além disso, o Twitter, por retweets e meio que formas de você republicar, você pode, tendo seguidores e sendo um influenciador conhecido, atrair os seus seguidores para o debate, e às vezes os seus seguidores não são tão, vamos chamar, educados ou polidos, e acabam poluindo o debate com agressividade, com um tom de haters, né, de confronto. E isso torna um debate que poderia ter sido civilizado, que poderia ter sido proveitoso, que poderia ser bom para todos, e não falo nem só do debate da Henry e da Sabrina, mas outros debates desse tipo, e acaba se tornando muito difícil pela influência dos apoiadores, dos seguidores dessas pessoas. Aliás, o Tássio Denker foi uma pessoa que eu conheci recentemente, e ele fez uma análise sobre isso no Twitter, que eu vou colocar o link para vocês lerem. Ele foi muito mais completo do que eu em explicar por que o Twitter e esse espaço, ele é muito complicado, ele é meio que gerador de tretas, ele é gerador de conflitos. E eu acho, inclusive, que a linguagem escrita, por mais incrível que pareça, ela favorece. Se você estivesse falando diretamente com a pessoa, com o tempo de dizer para a pessoa, olha, eu acho que você não entendeu muito bem o conceito a forma como eu estou utilizando o conceito, e aí a pessoa explicava e o outro explicava como entendia, porque um dos problemas centrais nesses debates é a falta do que um amigo meu
Guilherme Azevedo, meu apoiador, chamou de a falta de um ajuste semântico. Mas eu traduziria de uma forma talvez mais simples, dizendo, às vezes as pessoas estão usando os mesmas palavras, lutas de classe, ciência, história humana, significando coisas bem diferentes. Aliás, isso é muito comum nos conceitos marxistas e produzem uma distorção do debate que contribui também para esse debate se tornar, enfim, pior. Então tem essa dimensão do Twitter, dimensão dos seguidores e outras dimensões trazidas pelo Tássio Denker, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, na descrição não, no comentário fixado, no início do comentário fixado, para vocês darem uma olhada, que eu acho que ele faz uma análise muito boa de por que o Twitter acaba sendo, não é das melhores alternativas para isso, não é o melhor fórum para esse tipo de reflexão mais densa acadêmica, não é? Agora chegamos à terceira parte, que foi de fato o debate, que como eu disse na parte anterior, não foi só esse debate que acabou gerando a treta, e sim todo esse espaço do Twitter, as características, seguidores, todas as outras coisas que eu disse. Mas vamos falar da luta de classe, que é um tema complexo por natureza e que logo de cara aparece a questão do ajuste semântico. O tweet que eu tenho aqui já é um tweet que parece que vem de uma conversa anterior. Não consegui achar o início da conversa, o início total. Mas é uma fala do Henri Bugalho que ele diz: você afirma que a luta de classes não é o motor da história e tem um monte de gente revoltada porque não entendeu que a história tem incontáveis outros motores que são tão ou mais importantes do que a luta de classes, que nem sempre esteve presente nas sociedades humanas. Eu percebo logo de cara aquela questão do ajuste semântico, né? Eu tenho quase certeza, e se eu tivesse uma conversa com o Henry, eu acho que a gente iria chegar a essa conclusão, de que quando ele diz ali no final que a luta de classe nem sempre esteve presente nas sociedades humanas, fica claro para mim que o conceito que ele está utilizando de luta de classes é normalmente diferente do conceito que eu utilizo. Porque para mim, luta de classes você não está falando da classe capitalista, proletária, nem mesmo escravocrata, aristocrática, e você está falando em toda e qualquer forma hierárquica. Então, eu trabalho, assim, a forma como eu entendi o Manifesto Comunista e a obra de Marx, era que ele estava falando, quando ele fala de patrões empregados, dominantes e dominados, ele está falando, que é de toda a história, ele está falando da estrutura hierárquica, de gente que está no domínio e outros estão sendo dominados. Quando a gente fala das civilizações humanas, as sociedades humanas que organizaram de forma mais complexa sua sociedade, sempre houve aqueles dominantes e sempre houve aqueles dominados. Então, dessa forma, sempre houve, em civilizações humanas, luta de classes. Mas com certeza o Henry não está usando o termo luta de classes como eu estou usando agora. Vocês perceberam o problema do ajuste semântico? Ele está entendendo luta de classes de uma forma diferente. Ele está tendo uma leitura diferente da luta de classes. Talvez ele esteja pensando na luta de classes que existia no século XIX, que Marx analisou. Enfim, eu teria que conversar com ele para compreender essa primeira... Logo na primeira mensagem, a gente percebe essa questão, né? Aí a Sabrina diz: a afirmação corresponde ao entendimento do materialismo histórico sobre os conflitos resultantes da forma de produção em cada sociedade. Não é sobre classes capitalistas em si, tampouco ignora outros fatores, mas afirma a importância do conflito na história. Aí vem o Henry, afirma a importância do conflito na história, sem dúvida alguma, mas um conflito que se dá contra a natureza, entre indivíduos, entre gerações, entre classes, entre diferentes povos, entre diferentes nações. A Sabrina responde: e é exatamente isso que Marx analisa nos estudos sobre comunismo primitivo, feudalismo, tudo muito documentado e detalhado. E aí Sabrina responde: no Capital, volume 3, você pode ver o quão cuidadoso Marx é com isso, ao mesmo tempo que trata de elementos históricos particulares de cada sociedade, trata dos elementos fundamentais, categorias como trabalho, produção, terra, necessidade, que variam, mas existem geralmente.
Aí Henry diz, estamos falando de um autor que escreveu uma obra monstruosa e que foi refinando os conceitos ao longo de décadas de sua produção e a partir das inevitáveis críticas que recebeu, que é verdade. Marx, inclusive tem gente que analisa Marx, o que Henry falou é muito interessante, porque as pessoas dizem assim, o jovem Marx, o Marx adulto e o velho Marx, porque Marx, ao longo da vida, ele desde o início, assim, logo na primeira fase dele, dos novos hegelianos, ele rompe com o idealismo hegeliano e vai para o materialismo. Mas a forma como ele interpreta esse materialismo foi mudando ao longo da vida, e ele, por exemplo, se tornou um leitor de um cara até de fora da área dele, que ele admirava muito Charles Darwin, quer dizer, e com certeza leituras dele foram modificando o jeito dele pensar. Ele leu Adam Smith, Ricardo, e isso influenciou a visão econômica dele, mesmo que fosse para criticar, ele estava se reportando a esses autores, enfim, ele foi... os seres humanos não são estáticos, né? E aí o debate continua. Mas acho que você sabe que, para o leitor médio de Marx, a compreensão de luta de classes é bem mais limitada. Não me parece que o uso habitual desse conceito abarque essas sutilezas. A questão do ajuste semântico, né? A compreensão vai continuar ser limitada se nós propagarmos interpretações simplistas. Nosso papel é justamente melhorar a compreensão. E sim, é uma obra monstruosa, mas nas próprias notas da edição de 1888, isso está dizendo Sabrina, o Engels explica isso. Nem precisa ler para além do manifesto, né? Aí Henry diz, penso que um dos maiores equívocos é ler autores do passado como se estivéssemos falando conosco hoje. A sociedade sobre Marx refletia, não é a mesma de hoje. Como ele não era um profeta, prefiro uma leitura contextualizada. Tudo que Sabrina e que Henry estão dizendo aqui, nada é contraditório entre um e outro, necessariamente, não é? E sem dúvida nenhuma, Marx escreveu sobre o capitalismo do século XIX, foi o que ele conheceu, que era um capitalismo muito mais brutal na Europa do que o que ele se tornou em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o estado de bem-estar social fez uma modificação no capitalismo que tornou para boa parte da Europa Ocidental o capitalismo muito mais tolerável, né? naquele espaço. Embora em boa parte do resto do mundo o capitalismo ainda fosse muito, muito selvagem. E aquele capitalismo foi possível ao mesmo tempo que boa parte do mundo não se desenvolveu, né? Aí começam outras pessoas a se posicionar, e gente dizendo que agora a gente teria que abordar a questão da luta de classes enquanto o motor da história, né? A luta de classes é o grande motor da história, é o principal, como Marx colocou. Essa é uma questão altamente complexa. Para uma pessoa como eu, que interpreta a luta de classes como as tensões entre dominantes e dominados, eu diria que predominantemente sim, não é o único fator. O próprio Engels disse que não, e o próprio Marx disse que não em seus livros. Mas é bom lembrar, e aí vai um pouco de um debate acadêmico aí, que Marx estava se confrontando com o idealismo hegeliano. Toda vez que você se confronta com algo que veio antes, você tende a exagerar um pouco, a pesar um pouco a mão para fazer um novo ponto de vista. Isso aconteceu na história com a chamada nova história, a história cultural e tal, do Marc Bloch, Lucien Febvre, contra o positivismo. Quando veio a nova história e eles criticaram o positivismo, eles pesaram a mão. E tinha muitas coisas a criticar no positivismo. Mas depois vieram outros historiadores que disseram, olha, no positivismo, por mais que tivesse um monte de coisa errada, nem tudo era descartável. E ao mesmo tempo isso foi acontecendo com outros desenvolvimentos ao longo da ciência. E olha que nós estamos falando de uma das teorias mais criticadas, né? Edward Palmer Thompson, que é um autor que eu gosto muito, ele acabou com outros marxistas. Na época ele fez um livro de crítica a Althusser, Louis Althusser, e depois fica parecendo, se você só lê A Miséria da Teoria, que a obra de Althusser não tem nada que se aproveite. Eu não penso assim. Enfim, essas são observações importantes a se fazer sobre isso. Aí, quando houve o questionamento de quais seriam outros motores que moveriam a história, o Henry trouxe uma série de motores. Ele falou da sobrevivência
economia, desastres climáticos, tensões entre povos antagônicos, expansão por recursos, lideranças influentes, religião, inclusive Marx abordou em A Crítica da Filosofia do Dia de Hegel, quando ele disse a frase famosa que religião é o ópio do povo, mas ele diz antes que também é a alma de um povo, como é? É o coração de um povo sem coração, né? Ele tem todo um elogio. Dizer que é o ópio do povo, na verdade, é um elogio de Marx, porque ópio em pequenas quantidades diminui a dor. Até hoje nós usamos opiáceos, né? Epidemias, avanços tecnológicos, etc, etc. Bem, a busca pela sobrevivência em espaço de sociedade tem a relação com dominantes e dominados, né? A questão econômica justamente é a relação entre dominantes e dominados. Aí ele cita um motor da história que sim, é difícil de você dizer que ele não teria uma influência e que ele realmente se coloca meio fora da luta de classes como eu a compreendo, que são os desastres climáticos. Os mais prejudicados pelos desastres climáticos, historicamente, são os mais pobres em todo o planeta. Então, o efeito dos desastres climáticos impactam mais as classes subalternas. Mas o desastre climático em si pode ser um motor para mudança que, de fato, não tem relação direta com a luta de classes, e mais a luta de classes e a diferença entre classes impacta os resultados do desastre climático, né? Tensões entre povos antagônicos, de fato, são disputas entre diferentes, por exemplo, elites, diferentes grupos dominantes disputando recursos e tal. São diferentes classes dominantes que estão tentando controlar aquele território, aquele recurso e tal. Expansão por recursos, mesma coisa. Lideranças influentes, elas surgem dentro de um âmbito de luta de classes, mas a questão da classe não é o único fator que leva uma pessoa a se tornar influente. Então, aí a situação fica mais complexa. Índice 18 de Brumário, Marx mostra isso. Ele não trata da terminação econômica em 18 de Brumário como uma coisa absoluta, ele trata de indivíduos, de pessoas que têm individualidade, têm, por isso, diferentes capacidades de influência com base em outros predicados, em outras qualidades, e não apenas a questão de classe, embora a questão de classe seja absolutamente relevante. A religião, na verdade, se conecta com essas disputas, mas ela tem características próprias. E talvez por isso Marx tenha dito que a crítica religiosa precede toda a crítica, né? Epidemias. De novo, existem epidemias, eu já inclusive estudei isso, existem epidemias que realmente não tem nada a ver com classe. Por exemplo, a febre amarela. A febre amarela aqui no Brasil, a epidemia de febre amarela, atingiu até a família real. Então existem alguns tipos de epidemias que podem ter um impacto muito grande e que não fazem distinção de qual a classe social. Porém, existem muitas outras epidemias, como a tuberculose, que impactam mais os mais pobres. Então, novamente, a questão é meio que complexa, porque se você for dependendo da epidemia que você escolher, algumas epidemias, a questão de classe ela pesa muito menos, em outras epidemias a questão de classe pesa muito mais. É absolutamente determinante. Gente rica quase não estava se contraindo tuberculose no século XX. Os pobres estavam contraindo muito a tuberculose. E a classe trabalhadora. Então, enfim. Avanços tecnológicos. Bem, essa é uma meio que complexa também, porque existem avanços tecnológicos que acontecem porque pessoas querem ganhar dinheiro em uma sociedade de competição de classes. Então, alguns avanços acontecem e investimentos acontecem justamente porque existem capitalistas dispostos a investir nesse avanço. Existem avanços tecnológicos porque as classes dominantes em controle do Estado defendem que o Estado faça esse investimento em pesquisa, em tecnologia. Então aí tem a ver com interesses das classes dominantes em produzir avanços tecnológicos, mas as consequências dos avanços tecnológicos no momento posterior podem ser consequências não previstas pelas classes dominantes. Então, embora tenha uma relação tangencial, digamos assim, com a questão da luta de classes, os efeitos podem não ser previstos. Então,
Percebam que é uma questão complexa. Você acaba tendo pontos de contato, muitos pontos de contato, mas você também tem questões que fogem desse âmbito, né? Enfim, acho que eram observações importantes para se fazer sobre isso. Antes de irmos para a parte final do nosso vídeo, eu quero trazer um texto que eu trouxe, um trecho do texto, que se chama Contribuições de Marx e do Marxismo para uma Teoria da Ação, Trabalho, Sujeito e Ação Social na Saúde, em que eu começo com a citação do próprio Marx, do 18 de Brumário, né? Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Eu gosto muito dessa passagem, né? Marx inicia o texto dele, a crítica da economia política, deixando claro seu objeto de estudo inicial, qual seja a produção dos indivíduos determinados socialmente, a produção material. Em seguida, busca argumentar que a produção e o consumo são indissociáveis e interdependentes. Nesse sentido, a produção é, pois, imediatamente o consumo é imediatamente a produção, cada qual é imediatamente seu contrário, mas ao mesmo tempo opera-se um movimento mediador entre ambos. Marx argumenta também que a produção tem condições e pressupostos que constituem seus momentos. O uso da máquina, por exemplo, modifica a distribuição dos instrumentos de produção como dos produtos. Marx passa por essa análise por diferentes passos da produção material para caminhar para sua síntese. A primeira é que o concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso, reconhecendo os diferentes determinantes da produção, trabalho, a divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, estado e a troca entre as nações. Então percebam que Marx reconhece absolutamente a múltipla determinação, mas ele tinha um foco, que era o idealismo hegeliano. Aí eu digo no meu texto, visto assim fica difícil entender como certas tendências marxistas podem ter extraído da obra de Marx uma visão de determinação econômica única ou exclusiva das ações humanas. Marx, ao sintetizar o resultado geral de suas conclusões, dá pistas, mesmo que não subsidie essa visão rasteira dos seus escritos ao expressar que, na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de suas vontades. Relações de produções estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a superestrutura jurídica e política e a base real sobre a qual se levanta uma determinada consciência. O modo geral de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. E o ser social engloba todas essas dimensões, né? Que Marx desejava deslocar a interpretação na direção da base material, não resta dúvida, buscando assim inverter em parte a interpretação idealista, especialmente hegeliana, de que a consciência determinava a realidade material. Algumas palavras são essenciais nesse trecho. Primeiro, indicando que o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social. Ora, condicionar e estabelecer uma influência não significa uma determinação única nem absoluta. O trecho seguinte é definitivo, qual seja, a afirmação de que é o ser social que determina sua consciência. O ser social não é produto de relações apenas econômicas, mas políticas, históricas, algo que o próprio Marx, ao chamar a atenção das múltiplas determinações, apontou anteriormente, né? Além disso, a obra de Marx deve ser vista no seu todo, e em 18 de Brumário, ele expressa com clareza que a ação humana tem um grau de autonomia, mas também é condicionada pelas circunstâncias do seu tempo. É um pensamento dialético altamente complexo, e eu digo para vocês que estudar Marx é um estudo de vida inteira, assim como estudar Bourdieu. Não são autores... são autores que a gente sempre está aprendendo com eles. Eu penso assim, né? Eu acho que você está sempre aprendendo quando você lê a obra de Marx, quando você lê bons comentadores da obra de Marx, você está sempre aprendendo. E pode sim fazer relações com o mundo atual, mas levando em conta que Marx estava falando do século XIX, ele estava falando da realidade dele, então você tem que levar em conta que o capitalismo mudou, que houveram transformações. E isso é fundamental para se analisar, não é? E tem uma frase que ele fala assim, de que história estamos falando,
E isso é muito interessante, porque, e tem uma outra pessoa que comentou exatamente isso. Se nós incluirmos a história natural, ou seja, a história antes do sedentarismo, antes das civilizações humanas, da organização hierárquica, de fato, a história natural pregressa não tem muito... É difícil até falar em luta de classes. Poderia haver hierarquia mínima, mas não com o grau de complexidade que se deu em sociedades humanas, ou seja, em civilizações, não é? Enfim, é uma discussão muito, muito interessante. E eu queria trazer alguns desses elementos que eu venho refletindo. E agora nós vamos para a última parte, o vídeo vai ficar bem longo, mas eu peço a paciência de vocês para eu falar sobre a última parte da esquerda e dos caminhos da esquerda. Chegamos finalmente na parte final do vídeo, né? É falar do futuro da esquerda, objetivos, estratégias e muito mais. Bem, eu comecei a ler, estou ainda no começo do livro, eu pulei para uma parte final que me interessava mais para esse vídeo, mas eu comecei a ler O Povo contra a Democracia, que fala muito sobre essa fase de democracias iliberais, de ascensão de governos autoritários e tudo mais, do Yasha Monk. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não tenho certeza. Bem, e falar qual a relação com o que a gente está falando aqui. Bem, eu vejo uma certa tendência a gente querer encontrar essa coisa de quem é de esquerda, quem não é e tudo mais. E eu tenho algumas sugestões. Primeiro, todos aqueles que forem, primeiro, democratas, estão do nosso lado na luta contra o neofascismo. Mas no caso das pessoas que a gente está falando aqui, tanto do Henry quanto a Sabrina, ambos são de esquerda segundo um outro critério também muito importante, que é o critério da agenda política. Quando a gente falar, por exemplo, em uma reforma tributária progressiva, em uma reforma da Previdência que proteja os trabalhadores, eu não tenho nenhuma dúvida que tanto o Henry quanto a Sabrina estão na esquerda. Eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão defender diminuir impostos sobre consumo e sobre produção, e aumentar e criar impostos sobre renda, patrimônio, dividendos, lucro de banco, ou seja, reestruturar o sistema tributário para produzir justiça tributária. Eu não tenho dúvidas que eles vão defender a expansão de direitos sociais, saúde, educação, defender que o Estado priorize essas áreas como áreas fundamentais de aprimoramento e de aperfeiçoamento e que limite a atuação do setor privado nessas áreas. Claro que podem haver divergências eventuais, mas defesa do estado de bem-estar social, defesa de um sistema tributário típico dos estados de bem-estar social, essa base comum, eu tenho poucas dúvidas que há uma ampla concordância entre nós. E essa base comum é o mínimo que nós ainda não temos no Brasil. Nós ainda não conseguimos no Brasil uma reforma tributária progressiva que os países que têm estado de bem-estar social produziram. Nós temos um sistema de saúde, um sistema educacional subfinanciado justamente por causa disso, e nós estamos distantes de ter uma ampla rede de proteção social típica dos estados de bem-estar social. Nós estamos distantes de ter um capitalismo que, eu não sei se o mais humanizado, ou chame como quiser, mas um capitalismo que tenha esses elementos. Então, como nós somos democratas, todos nós aqui discutindo, conversando, dialogando, a Sabrina, eu, o Henry, todos nós somos democratas, nós partimos de uma base comum muito grande inicial. Muito grande inicial. O que, em termos políticos e estratégicos, deveria significar a nossa união. Porque nós enfrentamos uma agenda neofascista e por uma agenda também ultraliberal. E contra essas duas agendas, nós precisamos nos unir, nos fortalecer. Nós precisamos, quando há concordância com isso, ter esse grau de unidade. Onde é que está a ruptura? Quem fez a ruptura? Gente como a Tabata Amaral. A Tabata Amaral, financiada por grandes empresários, a Tabata Amaral votou a favor dessa reforma da Previdência e tudo leva a crer, a gente não sabe ainda, que gente como ela, eu estou usando ela como exemplo, vai votar ou vai defender uma reforma tributária não tão agressiva com os mais ricos, com as classes dominantes e mais poderosas.
Então, a Tabata Amaral chega ao ponto de deixar de ser de esquerda no âmbito da economia, por causa dos posicionamentos, porque tem quem está financiando ela, por causa de tudo isso. Ela chega a esse ponto, não é? Mas as pessoas que não chegam a esse ponto, as pessoas que estão dentro do nosso lado, elas não precisam se dizer socialistas, elas não precisam se dizer anarco-sindicalistas, anarco-comunistas. O rótulo é menos importante do que as políticas concretas que nós defendemos. E se nós estabelecemos uma agenda mínima, não pelos rótulos, mas com base em políticas concretas, houver, né, tivermos, né, uma adesão ampla dessas pessoas a essa agenda, essas pessoas estão na esquerda, estão no nosso campo. E por isso eu digo para Sabrina, e digo para o Henry, e digo para todas as outras pessoas envolvidas nesse tipo de treta, que o meu desejo, que o assim, o que eu gostaria é que a gente se unisse, é que a gente seguisse a recomendação do Yasha Mouk, que analisou isso e que disse que a primeira coisa mais importante para barrar o neofascismo, para barrar essa agenda ultraliberal, entendeu? É a união de todos nós. Nós só chegamos na divergência quando a gente chega na terceira etapa, garantida a democracia, garantido os direitos sociais, garantido o sistema tributário justo, garantido direitos, enfim, investimento e fortalecimento da classe trabalhadora, dos sindicatos dos trabalhadores, garantidos tudo isso, a gente só chega nas divergências no caminho de transformação para uma sociedade pós-capitalista. Aí a gente tem visões, talvez, um pouco diferentes. Eu, por exemplo, defendo a radicalização da democracia, a radicalização da democracia do espaço de trabalho. É uma defesa minha. E até por ser um democrata radical, defendo que a gente resolva isso através do debate, através da discussão, através do diálogo franco e tudo mais. Enfim, e eu sei que muitas dessas confusões foram produzidas pelo Twitter, pelo formato, pelo fato de que outras pessoas se envolveram de forma muito agressiva, dos seguidores, e isso acaba transformando o debate bélico, o debate fica agressivo, mas eu defendo aqui, torço pela, né, nossa união, pela nossa capacidade de organização e por a gente compreender que se a pessoa está defendendo a democracia, se está defendendo direitos sociais, se está defendendo uma reforma tributária progressiva e se está defendendo que a classe trabalhadora tenha mais poder, tenha mais influência, essa pessoa está na esquerda. Essa pessoa está no nosso campo e vai lutar do nosso lado. E eu acho que é muito importante que a gente construa essa união sem segregar essas pessoas, né? Então eu estou propondo aqui essa aliança, essa possibilidade de construirmos uma luta em conjunto. E a gente ter divergências, ter nuances naquilo que a gente defende, é democrático, é normal e é da liberdade. De uma sociedade que almeja e pessoas que almejam uma democracia ampla, isso vai acontecer. Eu não nutro nenhuma ilusão que todo mundo vai concordar comigo. Quando eu brinco que nem minha mãe, nem meu pai, nem minha esposa concordam em tudo comigo, eu sei que nunca vou encontrar uma pessoa que concorde em tudo comigo. Então, mas a gente cria as pontes, a gente cria os caminhos para construir uma vida melhor e para lutar pelos nossos ideais. E quem concorda com tem tantas coisas a mais em comum, a gente deve trabalhar por essa construção coletiva e não nos separarmos, não deixarmos as brigas de Twitter separarem o nosso campo. Enfim, fica essa torcida, fica a defesa da gente tentar isso. Sei que é muito difícil, sei que tem outros fatores, sei que não depende só de mim, depende de muita gente, mas eu, enfim, queria dar essa mensagem para vocês. Um abração e até o próximo vídeo. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like
e compartilhe, que é muito importante para mim. Tchau, tchau.